Fala, meus queridos torcedores do Denver Broncos. Estou aqui por um motivo extremamente especial. Estou num ápice de êxtase aqui, porque temos motivos para celebrar mais uma vez a nossa equipe. Eu sou Carlos Xavier Jr. e esse é o Mile High Ride. Mile High Ride, que é um hub do Huddle Podcast. Huddle Podcast que fala sobre a NFL inteira. Mas aqui é o nosso lugar, é o nosso cercadinho, é o nosso quadradinho, é o nosso chiqueirinho. Aliás, chiqueiro não, estábulo, porque eu tô falando do Denver Broncos. Certo? E hoje é um dia especial, pô, a gente tem que comemorar. A gente tem que comemorar sim, porque o Denver Broncos, nesta temporada, quebrou uma seca de 9 anos. Eram 8 temporadas que a gente ficava sem ver nem o cheiro de um playoffs, né? Sem a chance de chegar ao troféu do Vince Lombardi, certo? Então o Denver Broncos desta vez tem muito motivo para comemorar, porque o respeito voltou. O respeito voltou pro Denver Broncos. Faz muitos anos que eu tô torcendo para essa equipe. Eu particularmente, minha história pelo Denver Broncos é desde 2005, quando eu descobri a equipe num intercâmbio. Mas eu falo que eu já vi muitas fases do Denver Broncos e essa fase foi terrível agora, desde o Super Bowl. Lembrando que em 2015 a gente foi pro Super Bowl, a gente foi pros playoffs e foi ao Super Bowl. Ou seja, a última vez que o Broncos viu playoffs foi o Super Bowl 50, em 2015 para 16. Certo? Com o nosso saudoso, excelentíssimo Hall da Fama Peyton Manning como quarterback. E Von Miller, que foi o MVP daquele ano. Inclusive, muita... como que eu colocaria? Muita ironia, né? Vi o tweet recentemente do Von Miller comentando sobre isso. É um full circle de fato, né? Fecha-se um círculo porque Von Miller foi o MVP desse Super Bowl 50 em 2015. E agora a gente vai enfrentar eles na primeira semana wild card dos playoffs da NFL contra o Buffalo Bills, né? Afinal de contas, infelizmente, né, as coisas acontecem, negócios são negócios e o Von Miller está jogando pelo Buffalo Bills, mas o coração dele continua em Denver. Ficou claríssimo isso por entrevista que ele deu no stand do Buffalo Bills, comentando sobre o amor que ele tinha pela equipe do Denver Broncos. Então, acho que vai mexer um pouquinho com o coração dele jogar contra a sua equipe, inclusive com alguns caras que até dividiram espaço com ele no começo de carreira e ele no final de carreira com o Denver Broncos, mas indo, né, para o Buffalo Bills. Então, vou comentar aqui agora porque este é um momento de celebração. Você, torcedor do Denver Broncos, você agora tem o seu respeito de volta. Quem começou a torcer após o Super Bowl porque teve vitória, N com outras coisas, legal. Você começou a torcer numa fase, infelizmente, o crepúsculo aí, vamos colocar dessa forma, e não é dos vampirinhos, é o crepúsculo da equipe. Começou a, de fato, né, escurecer a situação pra gente, né? Ficou escuro, sem visão, sem horizonte. Eu acho que foram 8 anos sofridos para nossa equipe, infelizmente. Eu confesso que os melhores anos pra mim, de fato, como torcedor, foi os anos em que a gente fez a excelentíssima decisão de trazer Peyton Manning para Denver, para o Colorado e para defender a nossa peita, né, a peita do Denver Broncos, porque foram excelentes 4 temporadas com Peyton Manning, todas as 4 temporadas em elite, levando a 2 Super Bowls, sabe, e com N números, né, a gente teve um ataque mais prolífico da época, 2013, né, certo, até hoje não se quebram os recordes desse ataque, até hoje não se quebram os recordes de Peyton Manning, foram 55 touchdowns na temporada, certo, passou das 5.000 jardas, mais de 5.500 jardas, enfim, foi um baita de um ano, melhor ataque, acho que da história, inclusive. Mas vamos lá, né? Vamos viver do presente, não do passado. Esse é um passado saudoso que eu quero trazer para vocês, mas vamos falar do presente. A realidade que eu trago para vocês, de fato, é que a gente tá quebrando uma seca de 8 temporadas. São 9 anos que o Broncos não vê os playoffs, certo? São 3.290 dias aí, mais ou menos, 90 plus dias que a gente não vê cheiro de playoff. E a gente passou por muitas, sabe? Muito poucas e boas aí. Infelizmente, após o Super Bowl, a gente teve que se despedir do Gary Kubiak como head coach da equipe, certo? E o Gary Kubiak tem uma mente muito boa, assim, sabe? Era um sistema ofensivo, um pouco old school, sabe? Correr primeiro, passar segundo, com power run, com esquema do ZBS, né? Zone Block Scheme, certo? Era um esquema que a linha ofensiva tinha um comportamento muito mais
síncrono e consequentemente com domínio do front seven na frente dele. O Gary Kubiak soube fazer isso muito bem, especialmente no Super Bowl, que foi o último ano de Peyton Manning. Foi um ano complicado para o Peyton Manning, que ele teve muitas dificuldades, tanto físicas como técnicas. Eu acho que a idade já estava pegando e a gente precisou que o jogo terrestre encaixasse e o Peyton Manning simplesmente fosse o maestro da orquestra ali, tocando, fazendo ajuste, acionando os caras certos no tempo que dava, certo? E de fato, quem foi o pivô e protagonista neste Super Bowl foi a defesa, né? Tanto que foi chamada de Orange Crush 2, certo? Porque a primeira Orange Crush, que foi uma defesa assim, cara, temível pelo Denver Broncos, foi em 1977, certo? Faz muitos anos. Então a gente conseguiu trazer de volta esse aspecto da defesa forte. Em 2015 a gente levou o Super Bowl graças a isso. Foi uma defesa que segurava placares baixíssimos, geravam números excepcionais, tanto em sec como em pressão, como literalmente segurar em terceiras descidas. Enfim, era uma defesa destruidora naquele ano. E aí Gary Kubiak usou essa fórmula de defesa forte e ataque terrestre forte para conduzir a equipe, mas infelizmente Gary Kubiak, que era um cara muito inteligente, um head coach muito inteligente, teve problemas no coração e ele teve que se ausentar da equipe, e com isso o Broncos ficou órfão de um comandante a essa equipe, à frente dessa equipe. Então a gente teve head coaches assim que infelizmente não condiziam, sabe? Não condiziam com a equipe que a gente tem, não condiziam com o que a gente tem de valor, né? A equipe inclusive não conseguiu sobreviver com os titulares e talentosos atletas que a gente tinha. Veja, Gary Kubiak ficou de 2015 a 2016, então saiu. Mas ele teve em 2015 uma final da AFC e teve o Super Bowl em 2015 para 2016, certo? Então, na sequência, a gente teve Vance Joseph, que atualmente é o nosso coordenador defensivo. Me parece que esses anos de hiato, né, entre aquele termo e este agora funcionaram de certa forma até para a evolução pessoal dele, mas infelizmente entre 2017 e 2018 foram anos horrorosos do Vance Joseph. Ele foi trazido inclusive porque ele foi DB do Denver Broncos, ele foi secundário do Denver Broncos. É um cara inteligente, mas infelizmente não funcionou naquela época, acabou sendo cortado, teve um recorde de 300, de um terço dos jogos na temporada, foram 11 vitórias para 21 derrotas, certo? Ainda foi a fase da temporada com 16 jogos, mas Vance Joseph foi um desastre na equipe, não tinha realmente um quarterback também eu acho que não foi dada uma oportunidade adequada a ele, porque não havia um quarterback de qualidade para que ele desse continuidade no trabalho do Gary Kubiak. E aí na sequência a gente fez até um movimento positivo, que foi trazer o Vic Fangio, também de vertente defensiva, né? Vic Fangio, que é coordenador defensivo hoje em dia, também voltou a ser coordenador defensivo em vez de head coach. Mas assim, Vic Fangio já foi um pouco melhor que o Vance Joseph, mas também teve aí 40% de jogos vencidos, ou seja, 60-40 não chega aos playoffs. Vic Fangio teve números muito bons na defesa, melhorou muito bem a defesa do Broncos, mas infelizmente não capitalizava em vitória. E aí a gente teve os fatídicos anos, né? Lembrando que o Vic Fangio foi de 2019 a 2021, e a gente teve os fatídicos anos de Nathaniel Hackett, que foi horroroso, trazido muito mais com a perspectiva de trazer o Aaron Rodgers como quarterback em 2022 na saída dele do Green Bay, mas Nathaniel Hackett é um cara perdido, não sabia o que fazer, continua provando que não sabe o que fazer, porque estava no New York Jets e não fez porcaria nenhuma. Aliás, pra quem viu o New York Jets, ele teve o mesmo número de vitórias, basicamente, que teve com o Denver Broncos, que foram 4 vitórias. Então, ele, na verdade, é um cara consistente, mas consistentemente falho e fiasco. Então, é isso. Nathaniel Hackett, infelizmente, foi um desastre pro Broncos, ao ponto de ser demitido dentro da temporada. E foi um dos poucos, aliás, foi o único head coach do Denver Broncos a ser demitido durante a temporada, de tão ruim que ele era. E aí o Broncos finalmente fez um movimento adequado, né? O front office do Denver Broncos contratou Sean Payton, que é sim um técnico provado, certo? Antigo técnico lendário aí do New Orleans Saints. A gente teve a sorte de ter Sean Payton interessado no nosso projeto, no nosso programa, e que de fato começou a consertar os problemas que o Nathaniel Hackett tinha gerado. E dentre esses problemas eu tenho que comentar a situação de ter Russell Wilson como quarterback. Russell Wilson realmente teve bons anos em Seattle, foram 8 bons anos em Seattle que não podem ser jogados no lixo.
teve seus momentos, mas a realidade é que o Russell Wilson já era uma sombra do que o Russell Wilson foi dentro do Seattle Seahawks durante os Super Bowls. Inclusive o Super Bowl que ele venceu foi contra o Denver Broncos, mas temos que lembrar também que, assim como o Denver Broncos, o protagonista daquele Super Bowl foi a defesa de Seattle, né? E que a famosa Legion of Doom, que de fato definiu aquele jogo, certo? Mas Russell Wilson, infelizmente, foi uma das piores trocas. Só não é pior do que o Deshaun Watson, cara. Porque, né, o Deshaun Watson, que tem muita massagem mágica, né, sendo aplicada nele, e assim como as massagens vêm, né, acompanhadas de processos legais. Mas Russell Wilson, infelizmente, foi um cara que não atendeu as expectativas do contrato dele, e o Broncos teve a chance de potencialmente, né, estudar o caso e não fez isso. Inclusive foi uma falha enorme do front office, uma falha enorme de Nathaniel Hackett de deixar isso acontecer, porque com 2 anos de Russell Wilson foi estendido no contrato dele e gerou um dead cap horrível, cara. Horrível, assim, que destruiu assim o futuro do Broncos em relação às temporadas seguintes, certo? Que iam depender muito do resultado do Russell Wilson. Tem que lembrar que por causa disso, né? O time ele estava ranqueado esta temporada, como 31º, ou seja, ele era o penúltimo pior time da liga, certo? Com um QB novato, que foi a principal surpresa deste ano, Bo Nix, que foi o 6º QB retirado no draft, né? Então, com um rookie, né? Um quarterback novato, com o maior dead cap da história, de mais de 85 milhões, aliás, foram mais de 90 milhões em dead cap, foi o dead cap mais alto da história da liga, por causa da troca do Russell Wilson, porque o Sean Payton fez um movimento positivo, que foi cortar o mal pela raiz, foi acabar com a sangria e trocar o Russell Wilson para fora do time, dando espaço para draftar, né, para recrutar o Bo Nix na faculdade. Ou seja, esse foi o melhor movimento, que é trazer um quarterback. Já tinha uma linha ofensiva bem estruturada, o que não condizia com o número de sacks que o Russell Wilson tomava nas temporadas passadas, certo? E o Bo Nix de fato está fazendo diferença. Então veja, você tem que celebrar, porque o Denver Broncos quebrou uma seca de 9 anos, certo? Foram 8 temporadas falhas, sem playoff, desde o Super Bowl, sendo ranqueado pela ESPN como 31º, penúltima equipe, sabe, da liga, praticamente a pior equipe da liga. Alguns falaram que era a pior equipe da liga, certo? Com um quarterback novato, com o maior dead cap da história, de 90 milhões, não tinha first round, certo? Até este ano não tinha first round, nem 2022, nem 2023, tinha a segunda pior, assim, resultado de preseason, e ainda assim, 9 anos, né, 8 temporadas sem playoff. Essa é a equipe que você tinha dentro do Denver Broncos. Era a segunda maior seca de playoffs que existia na temporada. Só quem ganha disso é o New York Jets, que, pasme, tá com Nathaniel Hackett hoje em dia, né? Eu ia falar nowadays. Mas é exatamente essa situação. Esse é o Denver Broncos que você pegou. Esse é o Denver Broncos que todo mundo estipulou essa temporada, que seria a pior equipe dessa temporada. Broncos que já passou por N quarterbacks, tá? Depois de Peyton Manning foi só ladeira abaixo. Depois de Peyton Manning a gente teve o draft do Brock Osweiler. Brock Osweiler passou a rasteira no Broncos. Aliás, não passou só no Broncos, mas foi pro Houston Texans, passou lá porque ganhou dinheiro e não produziu nada. Aí a gente teve Trevor Siemian de titular. Draftamos Paxton Lynch. Paxton Lynch foi um bust. Aí a gente continuou com Brock Osweiler, depois volta Brock Osweiler, Paxton Lynch. Na sequência de 2018 a gente foi para Case Keenum, que teve, né, o ano milagroso lá em Minnesota, mas, cara, era um cara ponto .50, sabe, não conseguia mais vitórias. Joe Flacco depois, daí a gente drafta Drew Lock, cara, tem um atleticismo muito positivo, mas nunca transicionou para qualidade técnica de jogo. Aí a gente traz Teddy Bridgewater, que é um cara legal, sabe, é um cara 8-8 assim e tal, ganha metade dos jogos, mas não ganhava jogos importantes, jogos assim decisivos para a equipe. E aí a gente vem com o Russell Wilson em 2022, que causou o pior dead cap da história. Com todo respeito, mas não dá para trabalhar dessa forma. Então você, que é torcedor do Denver Broncos, tem que estar com muito orgulho agora dessa equipe, que encontrou um quarterback, que tem uma linha ofensiva que é considerada top 10 da liga, tá no topo da liga, né, no topo da tabela da liga.
A gente, infelizmente, ainda tem problemas com o wide receiver, porque a gente só tem basicamente o Courtland Sutton como um cara de segurança. Agora está nascendo uma estrela com o Marvin Mims Jr., né, que aparentemente é um cara meio gadget, né, é um cara canivete suíço que corre com a bola, que recebe jet sweep, que recebe bola rápida, está se tornando um cara, né, talvez seja um cara de confiança no futuro, jovem, sem lesões. Infelizmente o nosso jogo terrestre ainda não tá lá, mas a gente tá com uma defesa que se assemelha à defesa de 2015 em pressão, em sacks, em segurança de jogo terrestre. Cara, nossa secundária tá muito bem com esse corpo de secundária que a gente tem. Patrick Surtain potencialmente é jogador defensivo da temporada, certo? Segurando aí o wide receiver número 1 com menos de 37 jardas, sem TD, Ja'Marr Chase, Davante Adams, são caras assim que ele segurou ao longo da temporada. Eu vou falar um pouco mais disso no próximo Mile High Ride, mas eu tenho que dizer que essa temporada o respeito voltou. Você, torcedor do Denver Broncos, pode quebrar o teu porquinho, tirar o dinheiro do bolso, tirar o escorpião do bolso, abrir a mão de vaca que você tem e compre um jersey do Bo Nix, ou do Patrick Surtain, ou até do Nick Bonito, que está liderando em sacks aí na liga. Pelo amor de Deus, volta a comprar a camisa desse Denver Broncos, porque agora o time merece. Agora o time está no caminho certo. Começou com o head coach, e o head coach começou a mexer o que precisava ser mexido. O cara, ele é um demolidor. Sean Payton é um demolidor. Ele sai chutando porta, ele sai derrubando o cara, ele vai passando nas pessoas que nem lombada. Mas a realidade é que ele conserta o problema. Ele entra na tua cozinha e organiza. E isso era o que a gente precisava. Começou com a troca de ownership. Lembrando que a gente tinha Pat Bowlen, né, e a Bowlen Family, né, que foi uns donos do Broncos durante toda a temporada, inclusive do Super Bowl com o John Elway. Foram quem conduziu o Denver Broncos até o momento. Infelizmente o Pat Bowlen teve problemas de saúde, a família já não tinha condições de tocar a franquia, então a gente passou por troca de dono, passamos por troca de head coaches não provados, passamos por troca de quarterbacks também, vamos colocar não decisivos, e agora a gente chegou no que realmente se instala como um ambiente a se nutrir. Esse é o ambiente perfeito para a gente jogar, que a gente tem uma linha ofensiva estável, um quarterback que de fato é o quarterback de franquia que a gente precisava, a gente tem pelo menos um wide receiver número 1, que é o Courtland Sutton, a gente tem um bom corner que fecha a secundária e uma secundária que faz complemento disso para conseguir fechar o jogo aéreo, a gente tem uma defesa que bota pressão, então praticamente todas as formas de um time de playoffs está lá. Falta reforçar esse elenco. Isso vai ser o foco pra gente nos próximos 1 a 2 anos, que a gente provavelmente vai resolver, porque o dead cap já vai ter descido, vai ter diminuído, ou seja, todo o prejuízo que o Russell Wilson causou pra gente já vai ter sido removido nas próximas 1 a 2 temporadas, e a gente vai conseguir suprir muitas das unidades com os drafts que vem agora, até porque a gente tem picks de primeiro round nos próximos drafts. E isso faz com que a nossa equipe agora tenha condições de se tornar uma equipe de playoffs a longo prazo. Então, certas fórmulas já foram atendidas, já foram resolvidas, e agora o time tem, digamos, campo livre para trabalhar isso. Agora sim o Denver Broncos está pronto para ser uma equipe de playoffs a longo prazo. Então essa seca que a gente teve que segurar por quase uma década, algumas pessoas nunca noticiaram em podcast, em jornal, o Broncos nos playoffs. Agora você tem essa oportunidade. E potencialmente, digo pra você que esse provavelmente foi o pior elenco que o Bo Nix já teve ou talvez terá no futuro. Esse é o pior elenco que o Bo Nix teve. E o Bo Nix fez milagre essa temporada como rookie. Ele quebrou recordes de novato. Então você tem que valorizar este quarterback, esta comissão técnica e este sistema ofensivo que a gente tem hoje, em conjunto com o trabalho sim do Vance Joseph, que retornou como coordenador defensivo e retornou com uma outra mente. Inclusive merece muito, quem sabe, um cargo de head coach no futuro, mas entrou com uma outra mente e mudou essa defesa que não tinham nomes relevantes. Eram caras jovens, ainda não provados, e precisavam, né, mostrar a qualidade técnica deles, que foi mostrado esse ano graças ao sistema do Vance Joseph. Temos que valorizar isso aí sim, e isso é o Broncos daqui pra frente. No próximo ano, provavelmente teremos caras muito melhores sendo recrutados pelo draft,
Não muito melhores, que eu digo que esses são ruins, mas eu digo caras ainda melhores, nível Patrick Surtain, que a gente tem hoje na defesa. A gente vai poder puxar estes caras nos próximos rounds de draft do ano que vem, além de ter dinheiro para trazer veteranos e cobrir alguns dos buracos que nós temos hoje, especialmente no jogo terrestre. Se tudo der certo, a gente tiver um jogo terrestre daqui para frente, no próximo ano, provavelmente o Broncos é uma equipe de playoff ano a ano. Então, meu querido torcedor do Denver Broncos, parabéns. Você que torceu desde 2015 para cá ou antes, você está de parabéns, porque você torceu pro time na sua pior fase e agora o respeito voltou. Este aqui é o Mile High Ride pelo Huddle Podcast. Até a próxima. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.